que você trouxe, né, dentro do TEDx. Claro, quem quiser pode assistir, né? Só procurar lá na página do TEDx, Irineu Toledo. E lá você fala sobre herança. E aqui a gente está falando sobre essa questão de pertencer, né? Que a gente já vem pertencente. E carrega algumas coisas aí para a vida inteira, né? Você está emocionado? Você está com o olhinho cheio de lágrimas, gente. Essa é uma história bastante tocante. E a primeira vez eu vou falar dela depois da Dona Eulália ter passado. Esse ano a Dona Eulália viajou, né, em junho. E eu, curiosamente, eu tive um ano que eu fiquei grande parte fora do Brasil. E eu, que sempre fui o filho que saiu de casa cedo, eu acompanhei ela da terra dos meus ancestrais, da terra dela. Eu estava na Espanha quando ela foi. Mas, enfim, não é tristeza, não, porque a Dona Eulália, ela está em mim, naquilo que eu faço. E essa história fala um pouco do valor de mãe, né, no instalar esses aplicativos, esses apps de valor, que é por isso que elas se tornam esse pertencimento para a vida. Elas se tornam assim, a chave para todas as relações que a gente estabelece de valor, de confiança, e que dão para a gente uma segurança no mundo quando a gente não tem nada para mostrar. Você fala que é filho de quem, não sei de quem, depois você é amigo de quem. Enfim, as nossas construções profissionais, construções relacionais, elas se dão sempre à base da confiança. Isso as mães ensinam. E a honestidade, a ética, é o primeiro momento. Eu tinha uns 6 anos, filho de operário, Dona Eulália tinha lá uns 30 e pouco. Aqui de São Paulo mesmo? Aqui de São Paulo, eu sou periferia, sou Zona Leste, Zona Leste, raiz aí. E eu estava na rua, né, na época nós éramos 5, depois nos tornamos 7. Achei dinheiro na rua. Filho de operário, morava nos fundos, num barraco ali que a gente morava, sem fazer qualquer apelo emocional por causa da pobreza, que o Brasil é dessa dificuldade. Eu sou filho de operário mesmo, de descendência estrangeira, mas dessa gente pobre do Brasil que fez esse Brasil rico. Então, não estou falando com nenhum apelo. Mas, enfim, uma família pobre como tantas outras pobres, mas um núcleo muito importante, construído de família, de valores. Achei aquele dinheiro, corri para casa... rico, né? Época boa, aquela que a gente achava dinheiro. Eu sinto falta dessa época. Cheguei, mãe, achei dinheiro. Ela falou, de quem será? Esse é o nome do meu TED, é esse, de quem será? E foi comigo para a rua. Agora, quando é que isso aconteceu? Eu tive uma curva aí de vida, saí de casa aos 16 anos, não em briga, mas enfim, tive uma vida empreendedora muito cedo, que até me levou para o rádio depois. Mas eu estava já gozando de um sucesso profissional bacana na publicidade, na propaganda, e um dia eu estava passando no Ibirapuera, uma tarde cinza, assim, e eu lembrei dessa história do nada. Quando você faz 40 anos, parece que você começa a repescar, né? Você sai na fúria para ganhar a vida, depois você começa a ver onde é que está a história, parece que o garoto, a menina começa a voltar. E eu lembrei dessa história e fiquei muito emocionado, né? Porque daí eu comecei a lembrar do ensinamento que a Dona Eulália me deu esse dia. A Dona Eulália, ao sair para a rua, me contrariando, porque para mim é o seguinte, achado... Não é roubado, e você estava rico, né? Eu sabia, já conhecendo as necessidades da casa, o que se fazia com o dinheiro, dava para ter mistura, dava para comprar algum doce. Você tinha pensado nisso com 6 anos? Sei lá, devia ter. Eu sabia que já sabia para que servia dinheiro e a falta que ele fazia em casa. Bom, saí torcendo, fazendo figa para não achar o dono do dinheiro. E a Dona Eulália, que tinha uma sandália havaiana no tempo que nem era moda, um único vestido, a gente morava, né, numa condição em 5 filhos, um quarto, sala e cozinha, um barraco grande lá, mas enfim. A Dona Eulália saiu procurando, nisso eu vi uma senhora na Rua Évora, ali na Vila Diva. A Dona Eulália, ela não perguntou, a Dona Eulália percebeu que era ela perguntou, ô dona, não sei o quê. Assim, então eu perdi o dinheiro do gás. E a minha mãe, para meu desânimo, foi lá, você está aqui, meu menino achou. Seus pirulitos. E aquela mulher, graças a Deus e tal. E eu falei, poxa vida. Mas voltei e esqueci disso. Nesse dia eu lembrei. E aí falei, daí comecei a fazer uma trajetória na minha vida,
de estudante, morando em república, amigo arrumando emprego, amigo emprestando dinheiro para a matrícula da faculdade, essa vida de sobe e desce. Daí eu falei, pô, todas as relações que eu tive na vida, de gente que confiou em mim, sem eu ter lastro, nada, foi por confiança, alguma honestidade. Eu falei, pô, nesse dia a dona Eulália me deu um significado muito importante. E aí eu fiquei emocionado. A dona Eulália, para você ter uma ideia, ela era como, sei lá, esses caras que escrevem novelas, sabe? Ela era uma boa contadora de histórias, tinha o núcleo central, subnúcleo, núcleo daqui, ia lembrando o fraseado todo, uma memória prodigiosa, sempre lembra de tudo. E quando eu ali no Ibirapuera liguei para ela para dizer obrigado, dona Eulália, a senhora lembra? Ela falou, não lembro. Aí eu comecei a chorar ali. Eu falei, dona Eulália não lembra? Como ela não lembra? Ela lembra de tudo. Então você fala, ó, o Confúcio, ele disse que conseguiu a iluminação quando ele chegou aos 70 anos de idade, que ele disse que ele não precisava vigiar os pensamentos dele. Tudo que ele pensasse ia ser uma coisa boa. A dona Eulália, com 30 e pouco, miserável, 5 filhos, dividia um ovo, 2 ovos batidos em 3, sabe? Havia uma dificuldade danada. Ela precisou pensar também para ser correta, para ser ética, para dar aquele ensinamento. E ela não pensou, eu só lembro dela assim, de quem será. Então, antes dela pensar no que ela poderia fazer com o dinheiro, como eu, garoto, pensei, ela não pensou de quem será, porque ela conhecia a dor de todas as pessoas, o ser solidário. Então, isso me alavanca um pouco o que é ser mulher, o momento da mulher. Então, eu comecei a fazer essas inflexões. E aí eu pensei, né, no TED, eu pensei isso. Se o Dom Pedro I lá, Dom Pedro II lá, aos 5 anos, né, herdou a monarquia brasileira, herdou o Brasil, né, aos 5 anos, ele não sabia o que significava o Brasil. Verdade. E depois ele perdeu, né, que chegou a República. Uhum. Eu, com 6 anos, também não sabia o que significava aquela herança, mas a minha prosperou. Não perdeu. Depois, meus irmãos, hoje são 7, são todos honestos, todo mundo tem o mesmo bem que a dona Eulália transferiu e o seu João. Então, esse é o tipo de riqueza que o mundo precisa. Então, eu me emociono porque isso não é a história da minha mãe, é a história da sua, é a história de todo mundo que nos acompanha. E esse é o grande valor que a gente tem em família, em sociedade, especialmente o valor das mulheres. A gente está no mundo que a gente fala que tudo é colaborativo, tudo é cooperativo, tudo é educação. O que a mulher fez na história do mundo? Os homens guerreando, os homens para não sei onde, e as mulheres cooperando, e as mulheres colaborando, e as mulheres ensinando, e as mulheres fazendo filhos honestos. A sociedade. Então, formando a sociedade. Então, eu comecei a ver na dona Eulália também esse exemplo da mulher hoje, que está ocupando todos os lugares nas organizações. Então, elas levam esse valor que elas colocam para os filhos, então elas levam essa ética. Não que mulher esteja isenta de qualquer falha, como nós homens, mas a importância, quando a gente fala hoje em diversidade, em equidade, é isso. Quando eu comecei essa história, quando eu contei essa história a primeira vez, teve aquele problema na Síria, e 1 milhão de sírios precisavam ir embora do país por causa daquelas desgraças que a política produz. Nós tínhamos uma chanceler conservadora na Alemanha. Aquela mulher, antes de falar com o parlamento, tinha o problema, ela disse, vem. Era a dona Eulália, a sua mãe, disse, vem. Onde come 3, come 5. Num primeiro momento, a política reagiu, não vai ter, daí a pouco a Alemanha se solidariza e, num primeiro momento, recebe aquele tanto de pessoas e as coisas se acomodam. Claro que isso não resolve o problema, mas naquele momento ela sabia que era 1 milhão de famílias abandonadas num país por causa da desgraça. Então, esse é o componente mãe. Então, quando eu comecei a pensar isso já adulto, eu falei, olha, o que significa uma semente, uma mãe, o que significa um valor? Então, é isso.